Olá, galerinha da escola Pedro de Queiroz. Estamos aqui em mais uma videoaula preparatória para o estudo do cálculo estequiométrico de reações. Na nossa primeira videoaula, nós cuidemos de um aprendizado fundamental para fazer cálculo estequiométrico, que é o balanceamento por tentativa das reações químicas. Com certeza, vocês estão dominando essa primeira parte. Também, para fazer o cálculo estequiométrico, é preciso de um conhecimento que lá nos primeiros anos, isso foi trabalhado com vocês, que é o estudo da massa atômica, massa molecular e massa molar envolvidas em uma reação química. É preciso saber calcular para poder fazer o cálculo estequiométrico. Tudo bem? Sabemos que medir é comparar um padrão. Medir é comparar um padrão. E quando a gente mede e compara um padrão, a gente tem uma unidade de medida. Unidade de medida que pode ser em metro, pode ser em peso, pode ser em qualquer coisa que você estiver trabalhando. Precisa deste padrão. As massas de objeto macroscópico, isto é, objetos visíveis, objetos que têm um tamanho razoável, tais como moedas, laranjas, clips e coisas do tipo, pode ser contado, aí você tem uma quantidade, pode ser medido, aí você tem um peso. Este peso pode ser em miligrama, pode ser em grama, pode ser em quilograma, pode ser em tonelada, depende do que você está trabalhando. Convenientemente, não devemos expressar a massa de um caminhão em miligrama, ok? A massa de uma pessoa em tonelada, a massa de um navio em grama, a massa de um grão de areia em quilograma. Isso seria inconveniente. E, meu povo, para um átomo, uma entidade invisível, é tão pequena que é invisível. Como calcular? Como medir? Graças a muito tempo atrás, os fisicoquímicos inventaram uma unidade, uma medida padrão para o cálculo deste átomo, para quantificar, para pesar este átomo. Como fizeram? Eles pegaram como modelo padrão o isótopo do carbono. Como vocês veem aqui, meninos, o carbono 12 foi o padrão para o cálculo de massa atômica, molecular ou molar. Carbono que tem número de prótons 6, com certeza número de nêutron 6, para ter uma massa 12. Este carbono aqui foi o isótopo que os fisicoquímicos escolheram como medida padrão, para cálculo padrão. O que foi que eles fizeram?
eles fizeram tipo uma pizza e quebraram e separaram essa pizza em 12 pedacinhos, em 12 unidades. Essas 12 unidades a gente pode dizer que é 12 gramas, 12 quilos, 12 toneladas. Mas aqui a gente chama este 12 de uma massa. Eles pegaram, dividiram em 12 pedaços. Desses 12 pedaços, eles retiraram uma unidadezinha. Essa unidadezinha pode ser 1 grama, pode ser 1 quilo, pode ser 1 tonelada. E eles pegaram e retiraram aqui. Eu estou colocando um pedacinho do pedaço de pizza, uma unidade de medida, e essa unidade de medida a gente diz que é 1 para 12 avos, isto é, de 12 pedaços, um serve para ser padrão. Isso vendo o isótopo do átomo de carbono. Tudo bem? Este 1 pode ser, como eu falei para vocês, grama, quilo, miligrama ou tonelada desse todo chamado 12, que pode ser 12 quilos, 12 gramas, 12 toneladas, 12 miligramas. Foi assim que os fisicoquímicos fizeram uma medida padrão para trabalhar com átomo, essa unidade invisível. Vejam aqui esta pequena balança que eu desenhei para vocês. Isto é uma balança, não é um jarro. Eu fui lá na tabela periódica e escolhi o magnésio aqui, o magnésio para pesar. O magnésio ele tem massa 24 e número atômico 12. Mardônio, onde é que você vê isso? Na tabela periódica. A tabela periódica vai ser a nossa Bíblia para aprender e trabalhar cálculo estequiométrico. Aqui, ó, magnésio com número atômico 12, o número que a gente trabalha lá no primeiro ano, certo? Fazendo a distribuição eletrônica, aqui a gente esquece. Trabalha só esse daqui, que é o número de massa, que é 24. Trabalha sempre com esse daqui. Como é que eu decoro, Mardoni? Ele sempre será maior. Independente de onde é que ele esteja, porque depende do autor do livro, ele pode escrever embaixo, em cima, do lado, mas ele sempre será o maior. A massa atômica do elemento sempre será maior. O número atômico sempre será o menor. Eu peguei e coloquei o magnésio para pesar em um prato de balança. E o que eu faço desse outro lado? Vou pegando cada pedacinho desse, ó, que é a nossa unidade padrão. Uma unidade foi possível? Não. 2 foi possíveis? Não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, está chegando, 22, 23, 24. Vemos que quando a gente coloca unidade por unidade, nós vamos fazendo um peso de uma coisa simbólica, pois é uma entidade invisível. Você não está vendo, ninguém vê átomo, ninguém vê molécula, ninguém vê o povo que está aqui. Mas como é lindo a física, como é lindo a química. Quanto trabalho esses físico-químicos não tiveram para nos dar isso de mão beijada. Então aqui
a gente coloca quantas unidades de massas atômica para dizer que o magnésio tem um peso atômico de 24 unidades. Aí você tem aqui, ó, coloquei 888 e eu errei isso aqui, na verdade, ele tem 24 unidades. O peso do magnésio é feito dessa maneira, como qualquer um que você quiser pegar na tabela periódica, ok? E tendo o carbono como padrão, eu pergunto a vocês, quantas vezes o magnésio é mais pesado do que o carbono? O dobro. Deu para entender? Se a gente for trabalhar o oxigênio é 16. E se eu perguntar quantas vezes ele é maior, vocês saberão. Se o cara é 16, o padrão é 12, quantas vezes o hidrogênio com massa 1 é menor que esse carbono? E aí a gente vai desenrolando essa coisa e chegando numa coisa palpável, visível. A gente sai do invisível e chega no visível, graças à química, que nos deu isso de mão beijada. Continuando aqui, pessoal, no cálculo de massas atômicas, moleculares e molares, de determinados átomos ou de determinadas moléculas. Vejam como é fácil. Vejam, atentam como isso é fácil. Olhando aqui o oxigênio. Quando eu escrevo aqui o oxigênio atômico, e quando eu escrevo aqui o oxigênio molecular, são duas coisas diferentes. Aqui ele é sozinho e aqui ele está na molécula. Aqui é molecular, aqui é atômico. Obrigatoriamente, a questão tem que dizer quanto de unidade ele tem. E onde é que a gente encontra isso? Na Bíblia do Químico, a tabela periódica. Vai lá na tabela periódica e vê que esse oxigênio tem U igual a 16. O oxigênio tem massa atômica, tem unidade de massa atômica lá na tabela periódica igual a 16. Sabendo disso, quanto é que esse átomo aqui, já direto, ele pesa? Isto aqui diretamente é igual a 16 unidade de massa atômica, que você escreve 16 UMA. É tão pequeno, tão invisível, tão entidade, que não é nem bom você dizer que ele tem uma massa em grama, uma massa em miligrama, uma massa qualquer. Dizer que ele tem algo que você pode quantificar ou pesar, dizendo que é 16 UMA, isso já é demais. Você já está fazendo que alguém que é invisível se torne visível para a química. Tudo bem? Mas não está errado de você dizer também que o oxigênio atômico, ele tem um peso em gramas, isto é, 16 gramas. Não está errado também. Mas está mais certo você dizer que ele é 16 unidades de massas atômicas. Tabela periódica. Vamos lá na nossa Bíblia, toda hora que precisar fazer esse cálculo. Vamos agora para o oxigênio molecular. Eu saio de átomo e vou para a molécula. Os átomos já se encontraram, eles já formaram uma molécula. Como é que se faz o cálculo da massa molecular? Nós já temos aqui
a unidade de massa atômica da tabela periódica, a gente sabe que ela mede 16. Quantos oxigênios são? São 2 oxigênios. Então, você diz que isso aqui é igual a 2 que multiplica um átomo de oxigênio. 2 que multiplica o oxigênio. Se cada oxigênio é 16, se eu tenho 2, vai ser 16 mais 16. Quanto é que dá? 32 unidades de massas atômicas. Compreender esse primeiro momento, não está errado você dizer 32 gramas, mas é bem melhor você dizer 32 unidades. Tudo bem? Você já tem a coisa bem palpável nas tuas mãos. Você já sabe que uma coisa invisível tem um peso. Você pode pesar isso no laboratório. Isso é muito bacana. Isso é uma revolução na química. Vocês estão vendo que eu escrevi bem aqui massa molar. A diferença de oxigênio atômico para oxigênio molecular é que você vai dizer aqui que esse O2 não tem mais um peso em unidade. Você já escreve isso aqui, que 16, isso aqui vai dar igual a 32. Aí você já pode dizer que isso aqui é gramas por mol. Gramas por mol, porque normalmente no cálculo estequiométrico pede o peso molar. O que é o peso molar? O peso em mol. Aqui é o peso da molécula. Aqui é o peso do átomo. Quando vier a pergunta em peso molar, você sempre faz a unidade terminal em grama por mol. Então, qual é a diferença de uma para outra? O átomo, 16 unidades de massa atômica. A molécula, normalmente, a maioria dos livros escrevem U. Mas para a gente separar bem esse U daqui com esse U daqui, vocês até podem também já botar uma gramazinha aqui. Pode? Tá correto também. E aqui bem uma grama por mol. Toda vez que for falar molar, está ligado a mol. E isso tem uma unidade terminal, grama por mol. Tudo bem? Indo aqui para a molécula de água, a gente sabe que água é H2O. O que é que o livro, a questão ou a pergunta tem que dar para você? Tem que dizer que o hidrogênio, lá na tabela periódica, ele é uma unidade de massa atômica, e dizer que o oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica. Isso é o peso do átomo que está lá na tabela periódica. E quando a gente vai fazer o cálculo, é muito fácil. Ó. Venham para cá, me acompanhem. Vejam, tem um 2 que vocês sabem que está multiplicando. 2 que multiplica qual é a massa atômica do hidrogênio? Uma unidade. 2 que multiplica 1. Ok. Mas 1 que multiplica o oxigênio. Quanto equivale o oxigênio? 16. Então, 1 que multiplica 16. Alguma dúvida até aí? Vamos calcular. 2 que multiplica 1 dá igual a 2. Mais 1 vezes 16 dá 16. Isto é igual a 18. Então, a molécula de água, ela pesa 18 gramas. Ou então, ela tem 18 unidades de massas atômicas. Se colocar um átomo de água em um prato da balança de um lado, você coloca a unidade daquelas padrão do carbono, 1, 2, 3, 4, até chegar no 18 e faz esse peso.
Então, 18 unidades de massas atômicas ou então 18 gramas. Alguma dúvida aí do outro lado? Vamos tirar a cada questãozinha que a gente resolver aqui com vocês. Voltando aqui nas resoluções de nossas massas atômicas, moleculares e molares. Creio que vocês já estão bem... Já aprenderam um pouco mais, já tem menos dúvida. Então vamos ver aqui. Vamos fazer agora NaOH, ou hidróxido de sódio ou soda cáustica. Depois você vem para o ácido sulfúrico H2SO4. O que é que nós temos que dar para vocês? Respondam as massas atômicas que está na tabela periódica. Então, o sódio, meninos, ele tem uma massa atômica de 23 unidades. Está na tabela periódica. O oxigênio, você já sabe que vale 16 unidades. E o nosso hidrogênio, vocês sabem que vale 1 unidade. Então, sendo sabedores disso, o que é que nós precisamos agora? Ir para o cálculo. O cálculo da massa atômica, ou molecular, ou molar. Neste caso aqui, é massa atômica ou massa molecular? Normalmente, quando tem mais de um átomo junto, isto é uma molécula. Então, vamos ver a massa molecular dessa substância olhando para as suas massas atômicas, que aqui está expressa em unidades. Então, 1 que multiplica Na. Então, você tem 1 que multiplica 23. Ok. Mais 1 que multiplica o oxigênio. O oxigênio é 16. Então, 1 que multiplica 16. Mais 1 que multiplica 1 do hidrogênio. 1 que está bem aqui, que multiplica 1 do hidrogênio. Isso é igual a... Quanto é 1 vezes 23? 1 vezes 23 é 23. Mais 1 vezes 16. 1 vezes 16 é 16. Mais 1 vezes 1 é igual. Um tempinho para vocês fazerem essa soma. Quanto é a massa molecular da molécula de NaOH? Quando você junta 23 mais 16 mais 1, isto aqui vai dar igual a 40. 40 unidades de massa atômica ou então 40 gramas. Mas se eu pedisse a massa molar, isto aqui seria 40 gramas por mol. Se fosse massa molar, 40 gramas por mol. Mas como é massa molecular, pode ser unidades de massa atômica ou então em gramas. Ok? Vamos agora para H2SO4, ácido sulfúrico. Quanto é que vale o H? Ah, não sei. Vai na tabela periódica. H igual a 1 unidade. O H ele vale 1 unidade. O S ele vale 32 unidades. O S vale 32. E o oxigênio vale 16 na tabela periódica. Aí você tem em mãos o que você precisa para calcular essa massa molecular. Você tem todas as massas atômicas em tuas mãos. Você vem para cá. 2 que multiplica 1 do hidrogênio. 2 que multiplica 1. 2 que multiplica 1. Mais 1 que multiplica o S.
e o S é 32, 1 que multiplica 32, mais 4 que multiplica o oxigênio, e então é 4 que multiplica 16. Vou dar um minutinho para vocês fazerem este cálculo, ok? Com certeza vocês já fizeram, então, 2 que multiplica 1 dá 2. Mais 1 que multiplica 32 dá 32. Quanto é 4 vezes 16? Você vai para uma conta fácil e eu vou ver aqui para fazer logo o cálculo direto quanto é 4 vezes 16. 4 vezes 16 é igual a 64, ok? E agora você junta tudo, quanto é 2 mais 32 mais 64? 2 mais 32 mais 64 é igual a 98 unidades de massa atômica, ou então gramas, ok? E se fosse molar, seria 98 gramas por mol. Alguma dúvida nessas duas que a gente fez aqui, moçada? Tá muito fácil, com certeza. Alguém do outro lado, tá muito fácil. Manda mais, professor. Vamos mandar mais duas questõezinhas aqui para vocês. Voltando para mais uma resolução desse nosso conteúdo fácil de fazer. É uma brincadeira, na verdade, não é isso? Nós precisamos estar com ele bem dominado para entender bem a estequiometria. Vejam aqui, alguma coisa nova apareceu. Apareceu desse lado CaCl2, cloreto de cálcio, multiplicado por 3 água. Isso é muito fácil, se resolve do mesmo jeito. Esse pontinho que está aqui não é multiplicação. Esse pontinho que está aqui significa dizer que essa substância é um sal, cloreto de cálcio, e tem 3 molequinhas de água dentro dele. Isto é, aqui nós temos em mãos um sal hidratado. Ok? Vamos aqui ver como é que faz. Ah, professor, está faltando algo. Que algo é que está faltando aqui? Está faltando as unidades de massas atômicas. Mas a gente vai na tabela periódica, pesca ela e diz que cálcio. Quanto é que vale o cálcio? Nós temos o cálcio aqui com uma unidade de massa atômica igual a 40. Ok? Cloro é 35,5 unidades de massa atômica. Água, aliás, hidrogênio, a gente já sabe que vale 1, e a gente sabe que o oxigênio, ele vale 16 unidades, ok? Agora é só partir para o cálculo, beleza? E ir para a vitória. 40, vou mudar aqui a cor da caneta. 40, ó. 1 que multiplica cálcio, se cálcio é 40, 1 que multiplica 40, ok? Mas 2 que multiplica 35,5. Quanto é 2 vezes 35,5? Então, 2 que multiplica 35,5. Mais, vou apagar um pouquinho isso aqui para não complicar. Mais, ou você faz por parte a molécula de água, ou você faz direto. 2 que multiplica 3 dá 6, mais
1 que multiplica, aliás, o 1 vezes 16, 16 multiplicado por 3. Você faz ou quebrado ou direto. Eu acho melhor você fazer direto. Você não está dominando, é só você dizer que 3, que está aqui, ó, multiplica 18. Você não sabe que a molécula de água vale 18 unidades de massa atômica? Nós não fizemos esse exercício já. Mas se você tem dúvida, ó, 2 que multiplica 3, 6, mais 1 que é 16 multiplicado por 3, ou então 16 multiplicado por 3, e aí você faz o cálculo aqui, do mesmo jeito que está aqui. Quanto é que vale isso aqui, moçada? 1 que multiplica 40, o espaço aqui do quadro está pouco, eu vou fazer aqui em cima. 1 que multiplica 40 dá igual a 40, mais 2 vezes 35,5, 71, mais 3 vezes 18, 3 vezes 18 dá igual a 54. Quanto é que dá 40, 71, 54? 40, 51, 71 mais 54 dá 165, ou unidade de massa atômica, ou então gramas. E se fosse molar? 16 gramas por mol. Ok? Essa substância que está aqui, essa molécula que está aqui, eu vou deixar, dar um tempinho para que vocês em casa pausem o vídeo e façam ela sozinhos. Vou acreditar que vocês todos agora começarão a trabalhar esta questãozinha aqui. Vão na tabela periódica e vejam quanto é que vale cálcio, nitrogênio e oxigênio. Vamos lá? Confio em vocês. Comece a trabalhar. Pausem o vídeo e já eu volto. Crente que todos trabalharam, vamos ver. Ah, Mardon, descobri que, vou apagar aqui o quadro, para não confundir muito, descobri lá na tabela periódica, que esse cálcio aqui, ele vale quanto? Cálcio vale 40 unidades. Quanto é que vale nitrogênio? Nitrogênio vale 14, não é isso? 14 unidades. E quanto é que vale o oxigênio? Nós sabemos que ele vale 16 unidades. Ok? Unidade de massas atômicas. Sabedor disso, vamos para o cálculo. Creio que todos acertaram. Um que está bem aqui, ó. 1 que multiplica o cálcio. Se o cálcio é 40, é 1 que multiplica 40. Mais, ó, mais. Veja o 2 que multiplica tudo que está dentro do parênteses. 2 que multiplica 1. 2. 2 que multiplica 14. Quanto é 2 vezes 14? 2 que multiplica 14, que vai dar 28. Mais 2 que multiplica 6. Ó, 2 que multiplica 3. 2 que multiplica 3 dá 6. 6 que multiplica o oxigênio, isto é, 6 que multiplica 16. 2 que multiplica 3, 6. 6 que multiplica 16. Ou então você pode fazer 3 que multiplica 16 vezes 2. Tu escolhe a matemática que tu quer trabalhar aí nesse momento, ok? 1 vezes 40 dá igual a 40, mais 2 vezes 14 dá igual a 28. Mais, para ganhar tempo, quanto é 6 vezes 16? 40, 28, 96. Quanto é o somatório disto aqui tudo? Fazendo a conta, 40, 28, 6 vezes 16, 96. Nós temos uma igualdade que dá aqui 100
164. Agora eu pergunto para vocês, se eu pedisse molécula, a gente poderia só dizer que isso aqui era grama ou dizer que isso aqui era unidade de massa atômica, ok? E se eu dissesse, eu quero o cálculo da massa molar, aí você viria para cá e fazia grama por mol, que aí estava envolvido relação estaquiométrica em mol. Aí, dependendo da pergunta, a gente faz a unidade final. Muito obrigado por assistir até o final esse vídeo preparatório para cálculo estaquiométrico. Peço que vocês se inscrevam nesse humilde canal, emissora SCT. Deixem o seu joinha, contribuam, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau, beijo no coração.